Olá, boa noite. Está no ar o Terra Viva DBO na TV, o programa que traz os destaques do mercado da pecuária de corte e de leite para os pecuaristas de todo o Brasil. Vamos abrir o programa com o quadro em que os amigos boiadeiros tiram suas dúvidas com os especialistas da Scott Consultoria. Chegou a hora do Conversa com o Analista. Acompanhe. Olá a todos que nos acompanham. Pedro Gonçalves aqui, eu sou engenheiro agrônomo, atuo como analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui para responder algumas perguntas do nosso público. A primeira que vem era daquela expectativa que a gente tinha de quando a arroba vai atingir os 400. Esse momento que nós estamos aí em queda com as arrobas, os preços, a precificação mais próxima dos 310, 315, algumas negociações bem baixas aí, mais próximas aos R$320 por arroba, isso na Praça Pecuária de São Paulo, já mostram que, pelo menos para o curto prazo, os R$400 é uma ideia bastante longe da mente do pecuarista para esse momento, pelo menos. Porém, isso se deve a um dezembro bem pouco movimentado, com uma necessidade de compra da indústria frigorífica bem baixa, as escalas pouco mais alongadas. Isso traz uma pressão negativa em relação à cotação da arroba do boi gordo. O que deve acontecer para essa arroba chegar a 400 seja possivelmente no mais longo prazo, provavelmente para o final de 2025, quando realmente o ciclo pecuário tiver virado a fase realmente. E nós tivemos aí um preço de reposição bem mais acelerado em patamares maiores do que o que a gente está vendo para esse momento. E falando em reposição, a gente tem que falar um pouquinho dessa relação de troca, Quantas arrobas são necessárias para comercialização, para compra de um bovino de reposição, seja boi magro, garrote, bovino de ano, até desmama. E a gente viu para o momento, em outubro mais ou menos, os melhores patamares aí da relação de troca, pelo menos ao longo desse ano. Ali, quando eram necessários pelo menos 12 arrobas aí comercializadas de boi gordo, para compra de um bovino magro, pelo menos para reposição de um plantel de confinamento, nesse momento nós temos aí uma necessidade de uma arroba a mais comercializada para a compra do mesmo bovino. Isso aconteceu para as demais categorias, que trabalhavam aí na faixa dos 10, 8, 7, isso pensando aí no garrote, boi de ano, bezerro de desmama. E agora, para esse momento, todas essas categorias são necessárias uma arroba a mais sendo comercializada para compra. Ou seja, o custo de produção, pelo menos para esse momento, está em alta e deve permanecer até 2025. Nós estamos falando de um momento de virada do ciclo pecuário, por mais que a arroba deve trabalhar em patamares bastante positivos, ao que a gente estava vendo, pelo menos em outros períodos, ao final do ano passado, começo desse ano, meio do ano também, a gente deve ter um custo de produção um pouco mais elevado também, porque os bovinos de reposição são praticamente, aí pensando no sistema de confinamento, 65, 70, até 75, dependendo da sua região, mas seria isso 70% do seu custo de produção total. Então, custos de produção mais elevados, cotação dos bovinos de reposição subindo e um cenário, pelo menos para esse fim de ano, de uma cotação do boi gordo bastante pressionada. Forte abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. E se você tem alguma dúvida, mande a sua pergunta para o WhatsApp do canal Terra Viva, 11 9 4174 0716, repetindo, 11 9 4174 0716, e não esqueça de dizer seu nome completo, de onde você é e o nome da sua propriedade. Depois de meses de avanço, as exportações brasileiras de carne bovina desaceleraram em novembro. Os embarques de produtos processados e carne in natura caíram de 300 mil toneladas mensais para 279 mil em novembro. Em comparação ao mesmo mês em 2023, a alta foi de 9%. No acumulado do ano, as exportações cresceram 30%, chegando a quase 3 milhões de toneladas. O preço médio do período deste ano, no entanto, está 5,8% abaixo do de 2023. A China, principal cliente do Brasil, perdeu participação no total das exportações. Em 2023, as compras de carne pelos chineses corresponderam a 48% do volume. Em 2024, o percentual caiu para 41%. Na contramão, houve avanço nas negociações com os Estados Unidos e os Emirados Árabes, que ocupam o segundo e o terceiro lugares, respectivamente. O queijo mineiro foi eleito Patrimônio Imaterial da Unesco.
apenas um reconhecimento da tradição e do sabor desse alimento tão comum em Minas Gerais. Em Uberlândia, o repórter Érico Gabriel visitou uma produtora de queijo que faz tudo de forma tradicional e seguindo a receita que aprendeu com a avó. Vamos conferir. Na prateleira secando está um patrimônio imaterial de Minas Gerais, reconhecido pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Alguns estão branquinhos e outros já começaram a ganhar a cor amarela. Aí o queijo deixa de ser fresco para virar meia cura. Para apreciar o item que melhor representa a culinária mineira, tem a Rota do Queijo. E a primeira delas é aqui no Triângulo. Começou aqui em 2021, né, em setembro, logo após a pandemia, a gente começou atendendo o pessoal aí, abrindo as porteiras da fazenda e atendendo o pessoal para vir tomar um café. E hoje a gente já tem aí 3 anos, né, de Rota do Queijo. E tem recebido muitos turistas, tanto aqui de Uberlândia como de outras cidades também. E esses dias vocês receberam algumas visitas, né? O governo de Minas conhecendo essa rota. Sim, a gente já recebeu o governo de Minas aqui, conhecendo, né, a Queijaria Gomes, para estar mostrando, né, para o pessoal, né, como é que funciona. E isso para a gente é uma emoção muito grande, né? A gente está mostrando o nosso trabalho aí, pode dizer hoje para o mundo, né? Através do reconhecimento do queijo aí da Unesco, agora é para o mundo. O título veio na 19ª reunião do Comitê do Patrimônio Cultural e Imaterial, que aconteceu no início de dezembro em Assunção, no Paraguai. E os produtores estão otimistas com o fomento do queijo Minas. Eu acho que vai despertar muita curiosidade, né, do pessoal para vir para Minas, para conhecer esse queijo aqui de Minas. E aqui o queijo Minas é feito de forma tradicional. O leite sai da ordenha, vai direto para a queijaria, onde são fabricados 2 tipos, o queijo Minas frescal e também o queijo Minas curado, aquele mais amarelinho. E essa receita veio de família. A receita vem da época da minha avó, né, da avó paterna. Minha avó fez queijo até ficar velhinha, depois a mamãe fez por uns anos e agora está em minhas mãos, né? Quero passar para meus filhos também. Existem 10 regiões no estado que produzem o queijo Minas artesanal. Para o mineiro, o queijo é mais que um alimento, é um modo de vida, importante para quem produz e valioso para quem aprecia. Comer o queijo em uma mesa com a família e amigos tomando um café é a pura mineiridade. Por isso que hoje, né, a gente está trazendo o pessoal para estar tomando esse café em família, né, para estar conhecendo essa parte mineirês, né, daqui da nossa região, que é ter o aconchego ali junto com a família, sentar na mesa junto com a família para tomar um café, para conversar, para contar história, para conhecer a história do local. Eu acho que isso tudo hoje é uma coisa que estava ficando para trás, né? E agora com esse reconhecimento do queijo, vai trazer essa convivência de novo. O Terra Viva DBO na TV faz agora uma rápida pausa. Não saia daí. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os 2. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Aqui no Terra Viva DBO na TV, a gente tem o compromisso de trazer as principais informações sobre a pecuária leiteira no Brasil, com todos os destaques deste mercado que ajuda a movimentar a economia do país. E para passar a informação com maior precisão e com o devido respeito que temos com os produtores de leite, é preciso recorrer à ajuda de um especialista. E é por isso que eu converso agora com o engenheiro agrônomo Walter Galan, diretor técnico da Milk Point Venture, direto de Piracicaba, no interior de São Paulo. Walter, seja muito bem-vindo novamente ao Terra Viva DBO na TV. Boa noite, Isaac. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Walter, o ano está terminando. Antes da gente fazer um balanço aí de 2024, queria que você falasse como que ficou o mercado de leite desde a última vez que você participou aqui do DBO na TV. Novembro e as 2 primeiras semanas de dezembro foram favoráveis para os produtores? Na verdade, a gente está tendo uma queda no preço de leite. O preço de novembro
a ser pago agora em dezembro, na média CPEA Brasil, ele vai cair 17 centavos, segundo a prévia divulgada pelo CPEA. Ele já tinha caído um pouco outubro, pago em novembro, então deve acumular aí uns 25 centavos de queda. Nós estamos em plena safra aqui de Minas e Goiás, já caindo a produção lá no sul, então, de fato, é uma queda que poderia ser maior em função das quedas dos preços dos derivados, principalmente o leite OHT, mas é uma queda que assusta um pouco os produtores. Nós temos o leite OHT ainda em queda, chegou a ser vendido a R$ 4,60, está por volta de R$ 3,80, e os queijos e os leites em pó que estão com uma reação diferente, né? Preços um pouco mais estáveis, e no caso dos leites em pó até subindo um pouco nesse momento. Então nós temos um mercado razoavelmente sustentado, apesar de estarmos aí em plena safra aqui do Sudeste e Centro-Oeste. E fazendo agora começando aí, né, fazer esse balanço de 2024, como foi o ano para os produtores de leite? Muito desafiador? A gente teve 2 semestres bastante diferentes, né? Só a gente ver aí, a gente começou o ano com preço ao produtor média CPEA Brasil de R$ 2,00. Vamos terminar o ano com R$ 2,63, R$ 2,65. Então vamos terminar muito melhor do que nós começamos. Então, o primeiro semestre do ano para o produtor foi bastante desafiador em termos de rentabilidade, principalmente em função de preço. A demanda veio crescendo ao longo do ano e isso trouxe uma reação nas compras dos laticínios e esse preço subiu bastante no segundo semestre. Então, o segundo semestre foi um segundo semestre bastante mais favorável ao produtor de leite em termos de preço e em termos de rentabilidade. Walter, terminou de forma positiva para o produtor. E para a indústria, qual que é o destaque do ano presente? A gente teve também para a indústria, na média do ano, vamos dizer assim, uma recuperação de margens em relação ao ano passado, que foi um ano bem mais difícil para a indústria. Um destaque desse ano, que ajudou tanto a indústria quanto o produtor, foi a recuperação de consumo, né? A gente teve um ambiente econômico favorável ao consumo, desemprego caindo, renda subindo, taxa de juros mais baixa. Então, a gente vê o consumo crescendo durante todo o ano. Isso ajudou a sustentar e aumentar preços tanto para a indústria quanto para o produtor. E o consumidor, hein, Walter? Também viu os preços subirem no mercado? Sim, sim. A gente também tivemos aí, sob o ponto de vista do consumidor, 2 semestres bem diferentes. A gente começou o ano com deflação de preços, ou seja, os preços mais baixos do que no começo de 2023, e estamos terminando o ano com uma inflação aí de 20%, 25% nos derivados nos supermercados, dependendo aí do derivado que a gente olhar, né? Então, preços muito baixos no começo do ano que ajudaram a fazer reagir a demanda e preços mais altos no final do ano, que aí a gente vai falar um pouco de 2025, aí bota aí uma preocupação no cenário futuro aí para 2025. Esse consumo interno aqui no Brasil é muito grande, né? E ainda é preciso importar de grandes países, né? Como que ficou essa questão nesse ano? Importamos muito, pouco, abaixo da expectativa? Como foi? Na verdade, a expectativa era de que a gente importasse menos, né? A gente vai lembrar que o governo federal e os governos estaduais colocaram medidas de restrição de benefícios de impostos para as empresas importadoras. Mas, mesmo assim, as importações continuaram crescendo, né? Porque nesse mercado, com a demanda crescendo, a gente acabou tendo que importar mais. A importação, que era 2%, 3% do nosso consumo, esse ano deve atingir aí 6%, 7%, até 8% do nosso consumo. E por que a gente importa? Porque os preços em Uruguai e na Argentina, né, que são os países da onde a gente importa, são mais baixos do que os nossos preços aqui locais. Então, a importação, no final do dia, cresceu nesse ano, sim. Walter, dá para falar, então, que esse ano foi mais positivo do que no ano de 2023?
Sim, com certeza. A gente teve recuperação de margens para o produtor, recuperação de margens para a indústria, recuperação de consumo, que é muito importante. Então, sim, foi um ano de recuperação e um ano positivo para a cadeia leiteira. Perfeito. Walter, como diz o Sidney, né, a gente já está chegando aí no momento derradeiro do ano. Nesse período, é previsto um aumento no consumo de lácteo nas últimas 2 semanas de 2024? Essa época do ano tem alguns produtos, né, creme de leite, o condensado, que eles são um pouco mais usados aí nas receitas de final de ano. Em contrapartida, com as férias, os leites líquidos, né, o HT, o pasteurizado, reduzem um pouco o consumo. É mais ou menos isso que acontece agora nas festas de final de ano. Perfeito. E como terminou 2025? Era previsto? Era dessa forma que o mercado previa terminar o ano? Na verdade, a gente tinha até uma expectativa, né? Os agentes, a indústria principalmente, tinha uma expectativa de quedas de preços bem maiores do que aconteceram, mas de fato a gente está com uma demanda bastante sustentada e uma oferta, uma produção que está começando a se recuperar agora. Então, a expectativa, principalmente na indústria, era de preços caindo bem mais do que de fato vão cair. E em relação ao mercado internacional, Walter, como é que terminou aí esse 2024? A partir de setembro, a gente teve uma recuperação de preços, né? Um ligeiro desbalanço entre oferta e demanda no mercado internacional. Para você ter uma ideia, leite em pó integral no mercado internacional, no GDT lá da Nova Zelândia, ele saía de $3.400 por tonelada e foi bater quase $4.000. Voltou um pouco no leilão de hoje para 3.700. Então, a gente teve uma recuperação de preços nesse final de ano em função de uma demanda um pouco maior do que a oferta mundialmente. E qual que é a expectativa para 2025? Deve começar aí de que forma? As expectativas estão elevadas? Terminou positiva, né, para os produtores. Deve começar dessa forma ou não? A gente tem que ter bastante atenção para 2025, porque, como eu mencionei antes, a gente vai entrar o ano com preços elevados, tanto para o produtor, mas principalmente para o consumidor. Então, preços elevados tendem a refrear um pouco a demanda. O nosso ambiente de economia vai estar um pouco mais desafiador, um pouco menos favorável, né? Taxa de juros mais alta, taxa de câmbio mais alta, isso traz inflação. Então, os preços entrando mais altos, a gente provavelmente não vai ver uma subida de preços tão forte como normalmente a gente vê no início do ano até abril, maio, né, que normalmente é o pico de preços. Então, vai ser um ano diferente do que foi 2024. O produtor tem que ficar atento aí aos diferentes fatores que influenciam o preço dele. Tá certo, então. Walter, quero te agradecer pela participação, por toda essa parceria ao longo desse ano aqui com a gente no DBO e te desejar boas festas. Obrigado aí, boas festas para todos. Seguimos na parceria no ano que vem. Um grande abraço aí para vocês. Grande abraço. No próximo bloco, o fechamento do mercado do boi gordo. É já que a gente volta. E vamos agora para o fechamento do mercado do boi gordo nas principais praças de negociação do Brasil. O mercado do boi gordo segue pressionado para baixo. As cotações ainda não chegaram à estabilidade depois dos últimos meses de forte aumento, mas já é possível perceber que cada vez menos praças negociadoras estão apresentando redução nos valores do gado engordado. Isso pode indicar que o mercado deve voltar a subir nas próximas semanas, principalmente com as festas de fim de ano, que geralmente fazem com que o consumo de carne aumente de forma considerável. Ainda assim, é preciso aguardar e observar o mercado com muita atenção. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças em 7 das 32 praças boiadeiras do Brasil, sendo que em todas o preço caiu. No sul de Minas Gerais, o boi foi para R$ 305, a prazo e ainda sem descontar o fundo rural. O mesmo valor que o pecuarista do Triângulo Mineiro comercializa o macho.
Na capital Belo Horizonte, a queda foi geral. O boi agora sai por R$ 300 redondos e a vaca por R$ 285. No norte mato-grossense, o pecuarista vende o macho por R$ 293 por arroba. Em Cuiabá, quem caiu foi a vaca, que agora custa R$ 285. Em Santa Catarina, o boi foi reajustado para R$ 310. E fechando as variações desta terça-feira, no noroeste do Paraná, o preço do macho caiu para R$ 310. O Terra Viva DBO na TV fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e audiência e até a próxima.